A paz do Senhor, amados irmãos, estamos chegando para a nossa escola bíblica dominical, uma videoaula da nossa escola bíblica, e vamos trabalhar esse trimestre estas duas cartas, Hebreus e Tiago, tá bom? Primeiramente, eu quero deixar bem claro que esse vídeo não substitui a nossa presença na nossa congregação, juntamente com os nossos irmãos, para que possamos compartilhar conhecimentos, tá bom? É apenas um auxílio a mais para os nossos professores, para todos aqueles que amam a palavra de Deus. Vamos começar estudando então a carta aos Hebreus, a primeira lição que tem como título A Excelência do Filho de Deus. Só para que nós não esqueçamos, o nosso comentarista desta lição, desse trimestre, é o pastor João Neres. Ele é pastor auxiliar na Assembleia de Deus em São Cristóvão, no Rio de Janeiro. Vamos então para a nossa primeira lição, capítulo 1, A Excelência do Filho de Deus. Nós temos 3 objetivos da nossa lição. A primeira é enfatizar a superioridade de Cristo, mostrar o quanto Cristo é superior a toda a revelação de Deus, a todos os sacrifícios, a todas as cerimônias, a tudo que foi realizado. Cristo é superior. Também descrever a singularidade da obra de Cristo. A obra de Cristo, ela foi e é única, sem precisar, então, de nenhum complemento. E, por fim, repudiar toda tentativa de voltar ao judaísmo. Não apenas ao judaísmo, como aconteceu com os nossos irmãos lá no primeiro século, mas toda tentativa de voltar aos velhos costumes, aos velhos hábitos, às velhas práticas. Vamos lá, então, para a nossa lição. O nosso texto áureo, ele vai nos dizer o seguinte: Ele que é o resplendor da glória, a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas. Hebreus capítulo 1, versículo 3. A nossa verdade prática, Jesus Cristo é o centro das Escrituras, é o ponto culminante da nossa fé e do livro de Hebreus. Então vejam, Jesus Cristo é o centro das Escrituras, é o cumprimento do Antigo Testamento, tá bom? Vamos lá então para o nosso roteiro. Vamos seguir o seguinte roteiro. Vamos começar pela nossa introdução. O nosso tópico 1 vai falar a carta aos Hebreus, a sua data, autoria, destinatário e propósitos. Depois o nosso tópico 2, quem é Jesus? O resplendor da glória de Deus, expressão exata de Deus, sustentador de toda a criação. E o nosso tópico 3, o que Jesus fez? Sua superior revelação, um perfeito sacrifício e reassumiu sua glória. E por fim a nossa aplicação pessoal, tá certo? Então vamos lá então. A nossa introdução, ela vai nos mostrar, primeiramente, a importância da carta aos Hebreus. Ela é importante por quê? Porque ela nos ajuda a entender o propósito do Antigo Testamento, que, segundo a própria carta, eram sombras. Hoje nós vemos claramente. Por quê? Porque Cristo nos revelou com mais precisão, de maneira mais clara. O Novo Testamento veio trazer a luz aos acontecimentos do Antigo Testamento. Tudo o que acontecia no templo, todos os sacrifícios, todas as obras realizadas pelos sacerdotes. Então, o Novo Testamento veio trazer luz. É importante observar que esta carta aos Hebreus, alguns estudiosos a consideram como um quinto evangelho. De que forma? Que Mateus, Marcos, Lucas e João, eles falam do ministério terreno de Cristo, enquanto Hebreus vai tratar do ministério de Cristo
no céu, a continuidade do seu ministério. Então, o tema principal da carta aos Hebreus é exaltar a pessoa e a obra de Cristo, tá bom? Então, o nosso ponto 1, tópico 1 da nossa lição, a carta aos Hebreus. Ele vai começar tratando, primeiramente, sobre a data da carta. Nós precisamos observar que este tópico 1, tanto a data como a autoria da carta, como os destinatários da carta, eles não ficam muito bem evidentes, tá bom? Então, isso nós precisamos deixar muito claro. Então, sobre a data da carta, o autor da nossa lição vai situá-la entre os anos 62 e 64 depois de Cristo. Ele vai levar em consideração que o autor, ele não cita na carta, em nenhum momento, a destruição do templo que aconteceu no ano 70. Como a intenção do autor é mostrar os acontecimentos, os sacrifícios, toda a obra realizada por Cristo, seria então um reforço para esse argumento dele falar sobre a destruição do templo, mostrar que as coisas que aconteceram, os fatos que aconteceram vieram então reforçar a obra de Cristo. E ele não vai falar sobre isso. Alguns autores vão mostrar então que, como ele não cita os acontecimentos em Jerusalém, provavelmente esta carta tenha sido escrita antes do ano 70, tá bom? Bem, mas isso não é unanimidade. Existem alguns autores que consideram que sim, ela foi escrita no primeiro século ainda. Clemente, no ano 95 depois de Cristo, ele escreve uma carta e nesta carta ele faz citações à carta aos Hebreus. Logo, é certo que ela foi escrita antes do ano 95 depois de Cristo, tá bom? Mas não é então uma unanimidade a data que foi escrita a carta aos Hebreus. O nosso segundo tópico, que é a autoria, é Hebreus capítulo 2, versículo 3. Como escaparemos nós, se negligenciarmos tão grande salvação, a qual, tendo sido anunciada inicialmente pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram? Da mesma forma, a autoria da carta, ela é desconhecida. Nós podemos observar que o autor, ele não se identifica. Também ele não destina a carta para uma igreja em especial e nem ela é endereçada a uma pessoa em particular. Então, nós temos aí vários nomes que podem ser e são colocados pelos estudiosos como possíveis autores da carta aos Hebreus. Alguns dizem que ela pode ter sido escrita por Paulo, por Lucas, por Apolo, por Barnabé, por Filipe, por Clemente de Roma e assim por diante. Tá? Mas o que é que nós sabemos então sobre o autor? É interessante, porque geralmente nós conhecemos o autor logo no início da carta, mas aqui na carta de Hebreus não. O autor vai dar alguns indícios no final da sua carta, principalmente lá no capítulo 13. No versículo 9, o autor vai dar a entender que ele é um homem. Por quê? Porque ele vai utilizar uma forma masculina, lá em Hebreus no capítulo 13 e no versículo 19. Também o autor, ele conhecia pessoalmente os leitores para quem ele escreveu, especialmente Timóteo. Nós podemos ver isso lá em Hebreus no capítulo 13, nos versículos 22 e 23. Bem, além disso, o autor, ele é considerado como um cristão da segunda geração. Por quê? Porque ele vai dar a entender no capítulo 2, nos versículos 3 e 4, que ele ouviu o evangelho por outros cristãos. Ou seja, ele não
andou com Cristo, tá certo? Agora, ele é um profundo conhecedor do Antigo Testamento. Nós podemos observar que ele fala claramente dos sacrifícios, das cerimônias, dos rituais do templo. Então, ele conhecia profundamente o Antigo Testamento. Também, alguns estudiosos vão dizer que o grego utilizado na carta de Hebreus é um grego de alto nível. Eles percebem pela seleção das palavras, pela colocação de frases, que o grego utilizado nesta carta a Hebreus é um grego de alto nível. Agora, só para nós entendermos tudo isso, vejam só, o pai da igreja, Clemente de Alexandria, que faleceu em 2011, ele entendia que Paulo escreveu a carta aos Hebreus, mas que ela foi traduzida por Lucas. Tertuliano, que faleceu no ano 215 depois de Cristo, entendia que Barnabé foi quem escreveu a carta aos Hebreus. Orígenes, que faleceu em 254 aproximadamente, entendeu que Lucas ou Clemente de Roma, um deles, haviam escrito a carta aos Hebreus. Lutero, o reformador, entendia que Apolo é que havia escrito a carta aos Hebreus. Calvino entendia que Clemente de Roma era quem tinha escrito a carta aos Hebreus. E Orígenes, novamente, só para finalizar, ele vai dizer o seguinte, que só Deus sabe. E é verdade, só Deus sabe, tá? Tudo são suposições. Por fim, o subtópico 3, ele vai falar então sobre os destinatários e propósitos. Hebreus capítulo 2, versículo 1 diz assim: para esta razão importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas, para que delas jamais nos desviemos. Bem, o que nós podemos perceber nas entrelinhas da carta de Hebreus é que o autor está escrevendo para cristãos hebreus, oriundos do judaísmo, que estavam sofrendo forte pressão, fortes perseguições e estavam prestes a voltar então às suas práticas judaicas, voltar ao judaísmo. 3 teorias são ditas com relação a estes judeus cristãos. A primeira é que eles moravam em Jerusalém, então a carta havia sido escrita para eles moravam em Jerusalém e para aqueles que estavam à sua redondeza. A outra teoria, ela diz que a carta foi escrita para judeus cristãos que moravam em Alexandria. A terceira teoria, que seria uma congregação de judeus cristãos que se reuniam em Roma. E uma quarta teoria, que na verdade é um desdobramento da terceira, que ela teria sido escrita para uma congregação de judeus cristãos que se reuniam em qualquer parte do Império Romano. E os propósitos? Qual o propósito então da carta aos Hebreus? Como dissemos, os irmãos estavam sofrendo fortes perseguições e estavam com o pensamento talvez de retornarem, alguns deles, às suas práticas judaicas. Então, o escritor aos Hebreus, da carta aos Hebreus, ele vai exortar os irmãos a permanecerem firmes na fé, para que eles possam então olhar a superioridade de Cristo, o que Cristo havia feito por eles, que todo o restante era passado. Deixar Jesus, segundo ele, seria dar marcha ré, seria voltar à sombra e fechar a porta da graça para eles. Então, esses seriam os propósitos da carta de Hebreu. Uma coisa é certa, eram hebreus por identidade e cristãos por profissão de fé. E esta carta, assim como serviu de alerta, de exortação para os nossos irmãos no primeiro século, ela também serve de alerta para nós hoje. Quando nós passamos por dificuldades, quando nós passamos por situações adversas, não podemos pensar em voltar atrás. Não podemos jamais pensar em voltar às nossas velhas práticas, mas permanecer firme, sabendo que o Senhor realizou por nós é superior
a qualquer coisa. O apóstolo Paulo, lá em Romanos, no capítulo 8 e no versículo 18, ele vai dizer o seguinte: tenho por certo que as aflições do tempo presente não são para se comparar com a glória que em nós há de ser revelada, tá bom? Então, permaneçam firmes. O nosso segundo ponto, ele vai falar sobre quem é Jesus. Vejam que o autor ele vai traçando um paralelo, então, sobre quem é Jesus e o que Jesus fez. E o autor da nossa lição, ele vai trabalhar exatamente em cima destes dois pontos. Então, o nosso tópico 2 vai falar quem é Jesus e o nosso tópico 3 sobre o que Jesus fez. Vamos lá para o tópico 2, então. Subtópico 1. Quem é Jesus? O resplendor da glória de Deus. Hebreus capítulo 1, versículo 3, a parte A. Ele que é o resplendor da glória. Vejam, fica até difícil para a gente compreender o que o autor quer dizer com o resplendor da glória. Isto foge um pouco da nossa capacidade de compreensão. O autor vai citar aqui, então, que estaria ligada à santidade do Senhor, que ninguém é como Ele. A glória de Deus é vista através do Filho. No mundo em trevas, Jesus reflete a glória de Deus. Nós podemos perceber um pouco isso na transfiguração, por exemplo. Em Mateus, no capítulo 17, do versículo 1 ao versículo 9, quando Jesus se transfigura diante de Pedro, Tiago e João. O escritor vai dizer que o seu rosto resplandecia como o sol e as suas vestes brilhavam com a luz. João, que participou deste evento da transfiguração, lá no seu evangelho, no capítulo 1 e no versículo 14, ele vai tentar explicar um pouco desta glória incriada. Ele vai dizer: nós vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. Então, este resplendor da glória de Deus faz referência também à glória Shekinah de Deus, que habitava no tabernáculo. Você pode perceber isso lá em Êxodo, no capítulo 40, do versículo 34 ao versículo 38. Também a glória Shekinah no templo, em 1 Reis, no capítulo 8 e no versículo 10. A transliteração desse termo Shekinah, esse termo hebraico Shekinah, ele quer significar habitar, ou seja, Cristo é a glória de Deus habitando com o homem. Cristo é para o Pai aquilo que os raios são para o sol. Assim como os raios chegam do sol até nós, assim também a glória de Deus chega até nós através de Cristo. Esta glória, gente, ela é um termo teológico que representa todos os atributos de Deus em seu resplendor máximo. Então é isto que Cristo representa, o resplendor da glória de Deus, tá bom? O nosso subtópico 2 vai falar que também que Cristo é a expressão exata de Deus. Vamos ler então Hebreus capítulo 1, versículo de número 3, a parte B. É a expressão exata do seu ser. O escritor e pastor Hernán Dias Lopes, ele vai dizer o seguinte, que os profetas apontavam para Deus. Os profetas proclamavam Deus e diziam: olhem para Ele. Jesus podia dizer: olhem para mim e vejam Deus. Cristo é a expressão exata. Esse termo expressão exata, no tempo em que a carta foi escrita, ele simbolizava como um carimbo. Um carimbo que, quando se imprimia na cera, a imagem daquele carimbo saía na cera a imagem fiel.
uma imagem idêntica à imagem do carimbo. Então, Cristo é exatamente isto, a imagem exata, a imagem perfeita do Pai. Talvez alguém pergunte, mas então como eu posso conhecer Deus? Como eu posso ver a Deus? Qual o seu caráter? A resposta é: olhe para Jesus. No Evangelho de João, no capítulo 14, no versículo 9, Jesus mesmo vai dizer: quem vê a mim, vê o Pai. Jesus é igual ao Pai, da mesma substância, Deus de Deus, luz de luz. Paulo vai dizer o seguinte, que é a imagem do Deus invisível. E João, no seu Evangelho, no capítulo 1 e no versículo 18, ele vai dizer que ninguém jamais viu a Deus. O Deus unigênito que está no seio do Pai é quem o revelou. Também, essa expressão exata, nós podemos vislumbrar um pouco lá em Mateus, no capítulo 22, do versículo 19 ao versículo 21. Quando Cristo é questionado sobre o tributo, ele pergunta aos seus discípulos: de quem é aquela moeda? De que é a imagem que está naquela moeda? E eles dizem: é de César. Então Jesus disse: então deem a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Por quê? Porque na moeda estava a expressão, a imagem de César. Então Cristo é a expressão exata, a imagem exata de Deus Pai. Agora, Cristo não é apenas a glória, o resplendor da glória. Cristo não é apenas a imagem exata. O nosso subtópico 3 vai dizer que ele é o sustentador de toda a criação. Veja o que diz Hebreus capítulo 1, versículo 3, a parte B. Sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Vejam, Jesus não apenas criou todas as coisas, como está lá em João no capítulo 1. No princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Todas as coisas foram feitas por Ele, sem Ele, nada do que foi feito se fez. Ele não é apenas o Criador, Ele é também o sustentador. Ele é aquele que dá ordem, Ele é aquele que cuida. Se não fosse Ele, já seria instaurado um completo caos. Tudo já teria sido destruído. Vejam que é completamente diferente do pensamento deísta, que vai dizer que houve sim um Criador, mas que criou e deixou a sua criatura, como um relojoeiro que deu corda no relógio e deixou o relógio funcionando por si só. É totalmente diferente. O Senhor não só criou, mas Ele sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder. Pela sua palavra, todas as coisas foram criadas e pela palavra do seu poder, também todas as coisas são sustentadas. Agora, quando nós pensamos em sustentar, nós imaginamos que quando nós sustentamos um determinado objeto, em algum momento nós vamos estar cansados, vamos estar fadigados. Mas não é isso o que o verbo quer dizer. O Senhor sustenta, Ele quer dizer que Ele conduz todo o universo, Ele conduz tudo que foi criado pelo seu poder, Ele guarda, Ele preserva. Então, o Senhor é aquele que está conosco. Jesus é o Emanuel, Deus conosco. Ele ouve as nossas orações, Ele cura as nossas enfermidades, Ele atende, Ele zela por cada um de nós. Ele é o sustentador de todas as coisas. Por fim, o nosso tópico 3 vai mostrar o que Jesus fez. Como falamos, o autor trabalha quem é Jesus e o que ele fez. O subtópico 1 vai dizer o seguinte: trouxe uma superior revelação. Hebreus capítulo 1, versículo 2, a parte B. Nestes últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, pela qual também fez o universo. Veja,
Quando nós falamos sobre revelação, nós precisamos entender que Deus se revelou de 4 formas. A primeira revelação de Deus é a revelação natural, na qual nós podemos olhar para tudo que foi criado e podemos ver a revelação de Deus, tanto nas coisas macroscópicas como nas microscópicas. O Salmo 19, ele vai dizer: os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia a obra de suas mãos. Mas, além da lei natural, existe a lei moral. É a revelação da lei moral que Deus colocou dentro do homem, que nos ajuda a distinguir entre o certo e o errado. O apóstolo Paulo, lá no capítulo 2, ele vai citar um pouco sobre esta lei moral. Mas também temos a revelação especial, que é a palavra de Deus. Então, tanto o Antigo como o Novo Testamento, eles fazem parte da revelação especial de Deus. Os profetas, então, estão incluídos nesta revelação. Foram homens chamados e capacitados por Deus para anunciarem a sua palavra. E isto aconteceu, o texto vai dizer, de muitas vezes, de muitas maneiras. Deus se revelou através de sonhos, Deus se revelou através de visões, através de audições, através de sinais misteriosos. O certo é que Deus falou, Deus se revelou. E aí nós temos a 4ª revelação, a última revelação, a máxima revelação de Deus, que é o seu próprio Filho. A revelação perfeita. Em Jesus, vemos pessoalmente Deus. O apóstolo Paulo vai dizer lá em 2 Coríntios, no capítulo 2 e no versículo 9, que Deus estava em Cristo. Então, Cristo é a revelação máxima de Deus. Por isso que ele é superior aos profetas. Por isso que ele é superior a todo o Antigo Testamento. Tudo que estava sendo feito, os sacrifícios, as cerimônias, apontavam para ele. Apontavam para Cristo. Então, Jesus vai inaugurar o tempo do fim. É por isso que o autor vai dizer, nos últimos dias. Jesus é ao mesmo tempo a mensagem e o mensageiro. Agora o coração de Deus está aberto para todos. O caminho da salvação eterna está completamente revelado. O autor vai chamar a atenção, então, que negligenciar isso é loucura, é insensatez. O subtópico 2 vai mostrar agora um sacrifício perfeito. Capítulo 1, versículo 3. Depois de ter feito a purificação dos pecados. Vejam, a purificação, ela foi feita para o homem e não pelo homem. Nenhum de nós conseguiríamos fazer a purificação dos nossos próprios pecados. Apenas Cristo, com seu sacrifício perfeito. É por isso que ele é superior. Quando pensamos no Antigo Testamento, os sacerdotes, eles precisavam oferecer sacrifícios por si mesmos e depois pelo povo. E isto em um ciclo. Quando Cristo ofereceu a si mesmo como um sacrifício por nós, ele ofereceu um único sacrifício, um sacrifício perfeito, um sacrifício completo. Então, não há mérito em nós, não existe em nós uma salvação meritória. Então, a mensagem do Evangelho é que tudo já está feito, o pecado foi tratado. Jesus tornou o pecador puro e aceitável diante de Deus. Jesus é ao mesmo tempo sacerdote perfeito e sacrifício perfeito. Sua morte na cruz é para toda a eternidade o evento central da história. E por fim, o nosso subtópico 3 reassumiu
sua glória. Hebreus capítulo 1, versículo 3, a parte D, que vai dizer assim: depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas. Então, do começo ao fim, vemos a superioridade de Jesus. Jesus é superior aos profetas, Jesus é superior a Moisés, Jesus é superior a Arão, Jesus é superior aos anjos, a sua superioridade. Ele reassume agora a sua glória. Por quê? Porque ele é igual a Deus. Salmo 110, versículo 1 vai dizer: disse o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha direita. Isto quer dizer que só poderia sentar ao lado de Deus alguém igual a Deus, da mesma substância. Então Cristo retorna agora a sua glória, mas retorna como intercessor, retorna como intermediador de uma nova aliança, de uma aliança superior. Isto quer dizer que a sua obra está completa. Quando nós pensamos em Jesus assentado no trono, talvez alguém pense que isto possa ser um local de repouso. Não, não é, muito pelo contrário. Jesus sempre trabalhou e continua trabalhando, mas agora como intercessor, como mediador, como sumo sacerdote. Da glória dos seus sofrimentos, somos levados a considerar agora a glória da sua exaltação. A glorificação de Jesus legítima, de que ele é o herdeiro de todas as coisas. Ele herda o que ele mesmo criou. Então, meu irmão, que você possa ficar com esta palavra. A nossa aplicação pessoal vai dizer: a excelência de Jesus Cristo, sendo ele a expressão exata de Deus, exige de todos nós uma atitude de gratidão e absoluta fidelidade. Quando nós paramos para pensar tudo o que o Senhor fez por nós, a grandiosidade do que o Senhor fez por nós, não tem como o nosso coração não se encher de gratidão e de absoluta fidelidade. Então, que nós possamos ter sido abençoados por esta lição. Primeiramente, precisamos colocar em prática nas nossas vidas, para que nós possamos compartilhar, então, com os nossos irmãos na escola bíblica dominical. Tá bom? Que Deus nos abençoe. Até a nossa próxima lição. Fiquem na paz do Senhor Jesus.